Saudações, pessoal. Bem-vindos ao 100º Falando sobre Star Trek. 100 episódios de Falando sobre Star Trek, gente. E, por coincidência, hoje vamos falar do 10º e último episódio de Star Trek Picard, a segunda parte de Et in Arcadia Ego. E finalizou a temporada. Coincidiu com o 100º episódio. Hoje eu estou caracterizado especialmente para isso. Estou aqui com o Murilo. A você e ao canal e ao programa Falando sobre Star Trek. Obrigado, Engler. Eu estou aqui com o Engler, que acabou de nos brindar, o Valmir e também o Murilo. E hoje nós vamos falar deste episódio. Mas antes de mais nada, o Fábio Engler, aqui comigo, ele vai ter um recado importantíssimo para dar para vocês aí. Por favor, Fábio, diga aí. Então, pessoal, vocês todos já estão aí cansados de ouvir falar essa crise, essa gripe e a morte bater na porta de tanta gente, amigos ou idosos que a gente conhece. O 10º episódio falando justamente sobre a morte, né? Uma incrível coincidência. E eu queria pedir a vocês, doem sangue, doem vida. Os hospitais estão precisando muito de doadores. As doenças não param de acontecer por causa de uma gripe, né? A gripe está aí, é grave, mas as outras doenças todas continuam, né? Os infartos, os derrames, as anemias, os pacientes com câncer. Nós precisamos de doadores de sangue. As pessoas estão com medo de doar sangue. Você que é jovem, você pode sair de casa, ir direto ao hospital, no hemocentro, fazer a sua doação com todo o cuidado e higienização do hospital, o hemocentro promove. Você faz a sua doação em 10, 15, 20 minutos e você volta para casa. Doe sangue, doe vida. É isso aí. E a gente não podia deixar de dar esse recado, porque afinal de contas, o nosso fã-clube é totalmente filantrópico e não seria hoje que a gente ia deixar de dar esse recado para vocês. E, coincidentemente, com o nosso 100º episódio, que o recado dele, apesar de estar bem situado nessa ocasião mais densa, não importa o momento que você está assistindo, sempre doe sangue. Então, ele é atemporal. Obrigado e vamos ao que interessa. Eu vou começar falando com o Murilão, que está aqui do meu lado. E aí, Murilo, o que você achou da segunda parte do Et in Arcadia Ego? O que você tem a dizer? Eu acabei de assistir, eu vi agora há pouco, gostei muito, apesar de ter uma situação lá que a gente foi telegrafada, aconteceu aquilo que todo mundo imaginava que fosse acontecer, mas foi bastante bom, eu gostei muito. Fecha essa primeira temporada de uma forma emocionante, foi muita emoção, muito bem feito, muito bem dirigido, toda hora nos surpreendendo a cada segundo. Eu gostei muito. E Valmir, fala aí. Ladies and gentlemen, senhores e senhoras, treques de todas as idades, que episódio foi esse, meus amigos? Olhe, como bem disse o César agora, e também o Engler, nós tivemos muitas informações sobre morte, mas também sobre vida. Vamos falando. Isso aí, Engler. Diga aí, você é a surpresa deste canal, Engler. Diga aí o que você achou de Star Trek Et in Arcadia Ego, parte 2. O capítulo Eu Estive Lá, né? E eu, aqui com o meu Chateau Picard, enchendo a cara, porque excepcionalmente nesse 100º episódio do nosso Falando sobre Star Trek, eu não gostei desse episódio. Nossa! Você está escutando o mundo acabar lá fora? Eu tenho certeza que deve ter tido alguma coisa ali fora acabando, porque nós vamos concordar, Engler. Eu gostei de algumas coisas, mas não gostei de outras, hein? Eu não gostei de outras. Mas vamos seguir aqui o barco. Nesse episódio aqui, muitas das pontas soltas foram amarradas de uma maneira até mais ou menos fiel ao espírito Star Trek. A gente tem a ciência triunfando sobre a superstição, os inimigos que se unem para um bem maior, e até começa a formar uma certa amizade, alguma coisa desse tipo. A Federação recupera o sentido, né? E a gente vê o Picard salvando o dia.
Ou seja, tudo que a gente já está mais ou menos acostumado a ver por aí. Nada poderia ser mais Star Trek que isso. Tudo bem, nós tivemos aí também o Patrick Stewart fazendo um monólogo justo sobre a importância de viver uma vida definida por responsabilidades. Isso é bem interessante. Mas a gente teve algumas coisas que não foram tão boas assim. Vamos lá, vou começar com quem não gostou, porque afinal de contas ele tem que falar por que ele não gostou. Vai lá, Engler, diga aí. Então, eu acho que a minha expectativa era de um fecho de história que mostrasse uma revolução, uma mudança, né, de conceito em todas as pessoas envolvidas, em toda a federação. Mas o que eu vi foi um enredo, como bem disse o Murilo, muito bem dirigido, muito bem produzido, momentos especiais que eu gostei. Mas na somatória de tudo, eu não gostei do episódio, porque faltou alguma coisa, faltou mostrar a que veio o Picard que ressuscita em um golem, que tem as suas memórias preservadas em um outro corpo, né, um corpo sintético. Faltou aquele vamos mudar para um outro sentido, vamos fazer alguma outra coisa na federação. A federação vai ser outra. E a federação não vai ser outra, pelo que apareceu é a mesma, né? Apesar de terem devolvido os sintéticos para o dia a dia da federação, acabado com o embargo, não mostrou, não falou, faltou. Eu acho que cortaram alguma parte importante aí. Faltou dizer o que a federação vai mudar, como ela vai mudar e para onde eles vão, né? Simplesmente tem 7 numa nova nave, mas não fala para que eles vão, né? Murilo, diga aí, por que você achou ótimo? Contraponha o Engler. Apesar de eu concordar com o Engler nesses pontos dele, eu achei que ficou muito... né, ficou uma solução que todo mundo já imaginava. Quando todo mundo viu o Golem lá, já sabiam que iam transferir a mente do Picard para ele. A gente também não vimos o sentido do que vão fazer depois. Eles simplesmente se reuniram na nave, olharam para o horizonte e vamos zarpar. Mas para onde? Qual é o objetivo? Essa vida nova que ele recebeu, o que ele vai fazer com isso? Né? Que novo objetivo ele vai ter? Isso a gente vai ver na segunda temporada. Né? Mas não ficou nenhum gancho, não ficou nada. Ficou só os 7 lá, como se tivesse acabado tudo, sabe? Se a série fosse cancelada naquele ponto, até bom, ok, tipo, todo mundo já teria uma história, acabou. Mas não, exatamente, teve um fecho. Mas a gente sabe que vai ter uma segunda temporada, não foi nenhum gancho assim grande o suficiente para puxar a gente para uma segunda temporada. Vamos deixar então o Valmir falar, defender ardorosamente o episódio, porque afinal de contas ele começou com que episódio foi esse? Vamos lá, Valmir, diga lá, que episódio foi esse? Pois é, mas não farei coro aos que amaram o episódio, independente de qualquer coisa. Eu serei da linha dos moderados. Acredito que nós que somos trekkers antigos amamos as referências, e foram muitas. Mas não sei se os novatos, os neófitos, pegaram todas as referências ou sentiram o peso delas. O que me preocupou foi porque tivemos várias soluções que reproduzem o que a história recente da televisão e do cinema tem feito. Eu vi várias soluções que foram pensadas de outras séries, de outras obras. E aí eu acredito que nós caímos num problema, porque Star Trek sempre foi vanguardista e mostrou tendências novas. E a gente entrou agora num momento que a gente reproduziu coisas que estão sendo vistas por aí, para agradar um público que está acostumado com esse tipo de contação de história. Pois então, vou pegando o gancho. Me digam que cena é essa? Eu acho que isso aí é o raio da torre construída pelos sintéticos para abrir o portal dos sintéticos avançados. Murilo, você concorda com ele? Isso aí lembra bastante, mas eu não concordo. Eu acho que de uma cena de um outro lugar, viu? Não foi o que apareceu hoje. E você, Valmir?
Poderia ser o raio emitido pela antena que foi construída pelos sintéticos, mas eu acho que essa cena é de outro lugar. Pois é, essa cena é daqui, ó. Exatamente como vocês podem ver, foi uma cópia descarada de Avengers de 2012. Isso aí acontece quando o pessoal abre um portal que traz uns seres de outra dimensão que também são mecânicos. Impressionante que eles estão aqui lá. Ou seja, exatamente o que o Valmir falou é uma coisa que se encaixa nisso. Eles começaram, parece que os roteiristas de Star Trek, eu gostei da série como um todo, tá? Uhum. Mas os roteiristas parece que eles não estão sem imaginação. Eles começaram a roubar, a pensar coisas de um lado e de outro, que é uma coisa muito, muito estranha, como foi agora. Vocês veem que é uma cena exatamente igual à cena que tem lá no filme. Se eu conseguir passar ela por aqui para vocês, vocês vão ver que é a mesma cena, apesar de, é claro, eles estarem em outro planeta e tudo mais, aquela história toda, mas sai aqueles tentáculos, aquelas coisas todas lá de coisa, mais ou menos como saiu dessa cena de Avengers. Parece que o pessoal está sem imaginação. O que vocês estão achando disso? Eu acho que o Valmir falou bem, né? Eles pensaram muitas coisas que a gente já sabia, já conhecia de outros filmes, de outras séries, né? E talvez seja essa sensação de que faltou a novidade, faltou alguma coisa, não surpreendeu, né? Eu queria que eles me surpreendessem, né? Gostei muito que o Picard foi, né, mantido vivo, as suas memórias no corpo sintético. Gostei muito de ver a Federação chegar no final e ajudar a salvar todo mundo com aquelas naves incríveis. Tudo bem, inclusive a gente previu isso, mas não me surpreendeu a história, né? Tinha muita coisa que a gente já tinha visto em outros lugares, como o Valmir falou. E é engraçado que eles fazem várias cenas que são assim realmente meio que repetidas, meio pinçadas de outros lugares, né? Mas uma coisa que continua tendo nesse episódio, que já teve em outras ocasiões, em quase todos os episódios, se eu bem me lembro, foi uma referência histórica. Nesse caso, foi o nome da nave capitânia da frota que chega. Por sinal, estava sendo capitaneada pelo Riker, né, que se chama Zheng He, que é um explorador chinês. Eu vou falar para o Engler falar que ele fez uma pesquisa a respeito disso, e até tenho a pesquisa aqui, mas eu quero que ele fale. Esse Shen He foi nada mais, nada menos do que o maior almirante da história da China e do século XV e XVI no mundo, né? Ele comandou a maior frota de navios de madeira, a vela, do século XV e século XVI durante o Império Ming. Então escolheram esse nome provavelmente para representar a potência, né? A carga de naves que a frota mandou para esse evento, né? As naves naquela época, no século XV, tinham 135 metros. Nenhuma outra nave, nenhum outro navio naquela época, nos portugueses, os ingleses, tinham esse tamanho, essa capacidade. E o tamanho da frota, a quantidade de navios que tinham. Então, essa nave, o SS Xinhi, é uma homenagem ao maior almirante da frota chinesa de toda a história. E só para completar essa história é o seguinte, ele chegou em Moçambique, na Índia, no Mar Vermelho, com toda essa frota toda, e aí quando morreu o imperador seguinte acabou com toda a frota. Isolacionista total, é verdade. O próximo imperador era isolacionista e mandou ele desmantelar toda a frota que eles tinham. Eles tinham um barco que seria maior que esse, de 135 metros ainda, para carregar 1.000 soldados, para você ter uma ideia. Mas, de qualquer maneira, isso é mais um adendo que a gente faz aqui. Posso acrescentar algo? Faz favor. Pronto. César sempre me aciona aqui, queridos e queridas trackers, falando da minha formação como linguista, mas eu tenho duas formações. Eu sou historiador e aí essa informação que o César e o Fábio trouxeram agora é muito importante, porque existem comprovações, cartas náuticas, de que os chineses foram os primeiros que desbravaram, chegando até o novo continente, chegando à América.
não teriam sido os vikings os primeiros. Então, acho uma homenagem muito apropriada, mas também vejo como uma estratégia de marketing bem atual, Claro. quando o mercado chinês é um mercado extremamente importante para a divulgação de material audiovisual. Então, quando todo mundo esperava a nave capitânia da frota ser a Enterprise, uma frota capitaneada por uma nave com um nome chinês. Então, é uma homenagem, é uma referência histórica, é apropriada, mas também tem uma intencionalidade. Exatamente. E a gente pode ver que as atrizes que participam dessa, não sei no caso dessa daí, eu acho que essa é japonesa, mas a de Discovery, ela é chinesa, né? E ela vai, inclusive, estrelar a sessão 31. Mas vamos seguir aqui o barco. Nesse episódio aqui, nós fizemos cálculos de todo tipo aí para chegar na idade do Picard. E nesse episódio ele confirma que tem 94 anos, exatamente 94 anos. A gente fez contas e tudo mais, e nesse episódio ele confirmou isso daí. E tem outra coisa que eu achei interessante também, que durante o episódio existe como ela chama, a doutora Agnes, ela fala Agnes que ele quer fazer a famosa manobra Picard, né? E ela fala que foi feita na Enterprise. Ele corrige ela dizendo que foi feita na Stargazer. Diga um Ainda pouco aí, bem Murilo. que ele corrigiu, ainda bem. Sem dúvida. Diga aí, Murilo. Eu achei que eles fossem até fazer algum tipo de manobra Picard ali para poder enganar os romulanos, mas fazer hologramas da La Serena espalhados por todo lugar, eu achei muito boa também essa ideia, essa outra manobra, a manobra Picard 2. Manobra Picard 2. Na realidade, quem fez a manobra foi ela. Fala, Valmir. Manobra a grande manobra que ele fez foi já manusear aqueles controles ali, apenas observando o Capitão Rios. Gente, Ele essa chegou no ponto, né? Algumas semanas atrás, ele nem sequer sabia trabalhar com computador, né? Ele não sabia nem olhar, não sabia mexer. Só olhando o cara, ele aprendeu não só a manobrar ela, como não só pilotar, como manobrar ela, desviar de torpedos fotônicos. É um gênio. É um gênio. Eu tenho certeza. É Picard. É Picard. É impressionante. Tem umas coisas que realmente assim, esquisita, né? Por exemplo, eu não entendo por que os sintéticos, né, de antes, já não mataram todo mundo, já que eles queriam destruir todos os orgânicos. Para que deixam uma mensagem para o futuro, né, para um sintético do futuro, chamar eles para eles destruírem os orgânicos? Entendeu? Ficou meio esquisito isso daí. Não sei, o que vocês acharam disso? É um argumento que já foi utilizado em outras séries. Não é inovador. Não. Isso é que me preocupa, essa falta de inovação que a série apresentou no final. Talvez a gente esteja ficando mais exigente, mas nós somos trackers. Com certeza. Mas é esquisito também, né? Mas diga lá, Murilo, tem uma coisa interessante também. Que essa eu vou deixar para o Murilo responder, que ele também adora. Murilo, o Narek, ele chega lá, a cena inicial, o Narek está aparecendo lá andando no deserto e acaba no cubo Borg. Daí a irmã dele acha ele e tal, fala aquelas coisas todas lá. Num cubo daquele tamanho, ele se dá de cara justamente com a irmã dele, ele não dá de cara com nenhum dos outros. Milhares de XPs, sem contar a Seven e o outro lá, o Elnor, o nosso elfo querido, estavam lá e ele dá de cara justamente com a irmã dele. E daí leva lá para dentro, ele sai com umas bombas e vai justamente para La Sirena. Aí ele joga umas pedras na La Sirena. Pô, o cara era o maior mentiroso comprovado de todo mundo lá. Todos acham que ele era um maior vilão sem vergonha. Aí fazem uma fogueirinha, porque eles tinham tempo de sobra, né? Tinham tempo de sobra para fazer uma fogueira de noite lá, contando histórias de terror do fim do mundo lá, da... Faltou marshmallow. Isso, faltou um marshmallow lá, fazendo aquelas coisas todas. Um vinho Picard ali. E aí sai todo mundo unido para invadir lá a estação Copérnicos, né? Como é que chama lá a estação? Copérnicos? Copélios. Copélios. Copélios.
como se fossem amigos de muito tempo. Pô, meu, você não achou isso meio esquisito? Não, Murilo, diga lá. Foi né? Ele se redimiu muito rápido ali, né? Muito Pois facilmente. é, né? Muito Não, fácil. foi muito rápido, muito fácil, como se não tivesse nenhum perigo espreitando eles. Eles acabaram de consertar a nave, eles podiam fazer alguma outra coisa. A nave já estava, né? Estava arrumada já, podiam usar sintetizadores, podiam fazer a nave voar novamente. Podiam Ficar ter esperando ele aparecer e tirar umas pedras na entrada. Estava de noite, né? Tava de noite. Podiam tentar fazer um plano mirabolante durante a noite, para ninguém vê-los, né? Mas algo mais, né, soturno. Eu vou deixar o resto para o Engler, que ele tem uma imaginação fértil para defender essas coisas. Apesar que ele não gostou desse episódio, então vai ficar estranho. Mas vou deixar. Ô, Engler, diga para mim aí, como é que eles sabiam que o Picard estava preso? Se eles saíram antes do Picard ser preso. Eles saíram Eles antes. não sabiam. Então, e aí como é que eles foram lá resgatar o Picard já para destruir um negócio que eles nem sabiam que estava sendo construído? Esse silêncio é ensurdecedor. Não, mas eles não sabiam que o cara estava preso. Só sabiam que tinha uma barreira de som, né, que não tinha comunicação com ele. Sabiam que alguma coisa aconteceu. Tudo bem, mas... Vivemos 100 vídeos nesse canal para ver duas coisas acontecer. Engler dizendo que gostou do episódio e ele ficar sem argumento para justificar o narrativo. Eu estou abismado. É o 100º episódio, é impressionante. Coisas impressionantes acontecem aqui. Gente, esse episódio, ele, como o Murilo bem falou, foi muito bem feito. É um episódio lindo, entendeu? Tem filosofia, tem a essência da vida humana, a morte e a vida, né? Aquilo que nos define. É excelente, entendeu? Em termos assim de conteúdo, tem muito conteúdo, mas ele deixa muito a desejar, né? Ele precisava crescer a série, né? Precisava mudar alguma coisa, transformar rumos, né? Uma mudança. E não muda realmente, né? Tem alguns erros e tal, mas todo episódio tem erro. A série clássica também tinha, mas ele não muda rumos, né? Ele não dá um rumo para a série, né? Então, realmente, por isso que eu não gostei, né? Mas como o César disse, eu gostei da série. Gostei mesmo. Mas tem episódios que não entram. Esse realmente não entra. Mas a fogueirinha tem uma função, viu? A fogueirinha tem uma função narrativa. Qual é? Fala aí. Veja só, porque eles precisavam explicar uma série de coisas que estavam ainda em aberto, de tudo que envolve essa profecia, que motivou todos os Atvash. Então, precisava ficar claro. Aí o Narek é usado como eu narrativo para explicar o embasamento que foi formado. E aí eles usaram, por exemplo, um termo chamado Gamadan para nomear o que seria o Ragnarok, ou o juízo final. O Apocalipse. O Apocalipse na visão romulana. Eu não sei se foi proposital ou não, mas a palavra soa um pouco como o Ramadã dos muçulmanos. Tem uma sonoridade. E aí é interessante nesse aspecto, porque Ramadã significa aquele que é purificado pelo sol queimando na areia. E Copélios tem a ver também com essa areia. Teve uma escolha de palavras ali que não é óbvia, interessante. Agora, ele vai contando toda essa mitologia. E aí eu gostei, porque o Elno faz o contraponto dizendo isso é uma mitologia, mas ele diz isso é a história, e a história é cíclica. A história repete. E isso é verdade. Nos estudos da ciência histórica, a gente comprova os movimentos nesse sentido. E você tocou no assunto dos Atvash. Vou falar uma coisa agora para o Engler ficar super animado. Minutos antes, eles estavam ameaçando a esterilização do planeta. Eles chegam lá, esterilizar o planeta todo. Aí depois, vem as plantas planetárias, as orquídeas da defesa, não sei o quê. Isso já aconteceu em outros episódios também. A minha pergunta continua sendo a mesma dos outros episódios. Não só de Star Trek, de outras séries também. Com 280 naves, eles não podiam separar 8, ficar com 210 e essas 8 bombardear
uma colônia de 17 neguinhos e esterilizava o planeta? Entendeu? Então, eu queria que o Engler falasse isso. Pelo amor de Deus, fala aí, Engler, defenda. As orquídeas que a gente viu estavam no espaço ali, na defesa da entrada do planeta. Mas ninguém viu, ninguém mostrou outras orquídeas sobre a cidade sintética. Então a gente não sabe quais as defesas que tinham lá, ou se tinha campo de força, alguma coisa. Esse é o Engler que eu conheço. Ele estava muito desanimado. Ele tinha que inventar alguma coisa. Ele tinha que inventar. Se ele não inventasse alguma coisa, não ia ser o Engler. Esse vídeo não ia ficar bom. Não ia ficar bom. E as orquídeas destruíram bastante naves, viu? Eu fico preocupado. As orquídeas destruíram bastante naves também. Sim, fizeram 18 um naves. sistema ali de defesa ali. 18 naves. É verdade. Está no episódio. Se você assistir o episódio novo, vai estar lá falando que eles sobraram 200 naves. Eles destruíram 18. 18 naves destruíram. Eu fico preocupado com esse Deus Ex Machina que foi utilizado em vários momentos do episódio para resolver situações. Por exemplo, se vocês assistirem novamente o episódio e contarem, a quantidade de orquídeas não bate com a quantidade que foi apresentada no episódio anterior. Eu percebi isso. 15 orquídeas e que uma quantidade delas foi perdida no primeiro ataque, a Lacilena e o Cubo Borg, e os sintéticos se propuseram a construir mais, mas não havia tempo para isso. Só que quando as orquídeas se lançam para defender a estação Copernicus, havia mais. Pode congelar a cena e contar. E não Eu vou contar. Não houve tempo para construir mais orquídeas. Não, mas o Engler tem uma desculpa para isso. Me preocupam. Ele pegou no breu agora, Valmir. Deixa ele falar. Agora que ele pegou no breu, ele voltou. Houve tempo sim, Valmir, meu amigo. O Murilo pode nos dizer quanto tempo levou do último episódio até aqui, porque a gente sabe que as naves romulanas demoraram alguns dias para chegar. O Murilo tem essa conta aí. Isso. Então, teve dias para os sintéticos produzirem outras orquídeas. Fala aí, Murilo. A Rafi, ela comenta no último episódio, na parte 1, que as naves romulanas estavam a 2 ou 3 dias de distância da estação Copernicus. Se passaram 2 ou 3 dias para produzir mais. A própria Soji estava falando lá com a versão vilã dela, que já tinha outras orquídeas prontas, já tinham mais de 23 orquídeas prontas e uma nave velha com um cara velho lá. Já tinham mais orquídeas prontas. Murilo, desculpa perguntar, mas isso é dito no episódio, essa quantidade, 23? Sim. A Soji conversa com a vilã e ela falou, estamos com 23 já prontas, né? Mais a La Serena, mais um Cubo Borg quebrado, contra 218 naves romulanas. De qualquer maneira, nós temos aí uma certa discrepância, né? Eu não vi sendo fabricada nenhuma. Todos os caras não saíram da vilarejo deles lá. Deve ter alguma fábrica automatizada, que faz isso aí, porque... Não, só um parênteses. Vocês viram como é que eles construíram a torre de transmissão, né? Aquela torre que mandava sinal. Aquele negócio parecia em engenharia Borg, né? Se autorreplicando e fazendo. Sim, eles podem ter condição de construir essas orquídeas dessa forma, né? Replicando o material e fazendo. Entendi. Ele voltou. Eu tava preocupado, porque ele estava desanimado, porque ele não gostou do episódio, estava preocupado, o mundo podia acabar. Eu estava preocupado. Bom, uma coisa bem interessante aqui, ó. Gente, eu nem sei o que o Engler vai falar. Essa eu quero ver. Ele já tá com medo. O Sung, não, medo nada, eu tô animado, porque você fala tanta besteira que a gente dá risada. Não, mentira, ele não fala tanta besteira assim, não. Há um pouco só. O Sung chega lá e simplesmente, controle remoto, desliga como ela chama lá? Sutra. Chega lá com o controle remoto, desliga a menina. Pô, se eles tinham controle remoto para desligar o sintético, pra que eles tinham medo dessa raça? Pô, diz aí pra mim. Rápido que a gente tem uns 10 minutos só. Eu achei um erro também isso aí. Ficou muito fácil
para neutralizar a Sutra, né? Podia ter um pouco mais de criatividade, realmente. Mas isso Nossa, é ele canônico, concordou viu? comigo, gente. Realmente, E rápido. esse E mundo Mas isso é rapidamente. canônico, tá? Eles desligaram o data da mesma forma lá em Insurrection. Sim, exatamente. Também, também. Bom, lembra, bem É lembrado. muito fácil. Mas então, você É. sabe que faz desconecta com o massacre em Marte? Porque eles podiam ter desligado todos eles. Não Simples. deu tempo. Ninguém preveu Ninguém o pensou ataque a nisso, Marte. ninguém lembrou do controle remoto. Morreu todo mundo. Controle remoto só 14 anos depois, né? 14 anos antes não tinha. Vocês lembram uma coisa interessante? No episódio passado, a Sutra falou que ela não podia ser enganada porque ela conseguia ler lá não sei o que, os engramas e não sei o que, lá, 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 lá. Aí me chega Certo. a maior gênio que nós temos nessa série, aquela sumidade que mente bem para Chuchu da doutora Agnes, e engana a Sutra, dizendo que ela está lá do lado dela. Eu não estou aqui para descer o pau na série porque eu gostei da série, mas essa foi de lascar também, né, gente? Ela chega lá e dá, beleza, eu estou do seu lado, eu sou sua mãe, morro por vocês. Cacilda Becker. Diga lá, E Valmir. Diga lá, Valmir. ela disse, a doutora Agnes Jurati, que ela não sabia que tinha esse talento para ser uma espiã, mas que acabou conseguindo seu intento. Com relação a essa personagem, que eu sei que ela é muito debatida no fandom, a gente pode ver o seguinte, que houve vários momentos dessa personagem que foi marcado também pelo vestuário dela. O nome Jurati significa pura. Então, no começo, ela era mostrada como sensível, como inocente, usava azul claro, o vestuário dela determinando a personagem. Depois, quando ela mata o Maddox, a roupa dela muda, porque a personalidade dela mudou. E ela terminou vestindo uma roupa similar, igual ao Capitão Cristóbal Rios, para deixar bem claro que agora parece ser um casal oficial. Existem Isso. Mas não vamos seguir por essa linha, não. Não vamos seguir por essa linha. E uma coisa só, para a gente seguir. O Sung, acho que ele, de certa forma, ele redimiu a família. Porque lá, em Star Trek Enterprise, os melhorados geneticamente praticamente destruíram ele. E agora, como se fosse uma vingança. Ele disse, agora eu desligo vocês. É uma questão dos Sungs. Mas engraçado que no final... fala, Murilo, você quer falar? Lembrar que esse Sung é o Altan Inigo Sung. É o filho e do... Altan, se não me engano, posso estar errado porque eu não sou linguista, não sou especialista, mas Altan, Ingo, tem um significado especial, né? É aquele que veio da luz, aquele que veio para dar a luz. Então, esse Sung realmente é o diferente. Mas vamos continuar o barco aqui, eu vou deixar o Murilo falar dessa vez. Diga uma coisa, Murilo, no final da temporada a gente aprende que, na realidade, os ruins da história aí eram os sintéticos. E os bonzinhos da história eram os romulanos. Porque, afinal de contas, quem queria destruir a raça toda ia fazer... Eles iam ser genocidas, cara, os verdadeiros nazistas, esses caras. Eles iam matar todo mundo. Entendeu? Eles iam acabar com a raça humana no universo. E os romulanos eram os caras legais, entendeu? Que estavam tentando impedir, literalmente, eles de matarem todo mundo. O que você tem a dizer a respeito disso, Murilo? Que inversão de valores, hein? Olha só, como assim que uma mensagem deixada para uma civilização há 200 mil anos atrás ia ter validade hoje, hein? Pois é. Foi uma versão total de valores ali. E realmente os romulanos vieram para tentar não acabar com a vida orgânica em toda a galáxia. Outra coisa que a gente viu... Fala, desculpa. Fala. Pode falar. E esses sintéticos estavam saindo do buraco de minhoca lá, aqueles tentáculos mecânicos me lembrou muito aqueles tentáculos mecânicos do controle quando atacaram a Discovery, hein? Eu fiquei muito assim ressabiado, vou ver de novo para ver se isso. Não, pode ser, mas não condiz, né? Porque eles falam que são de milhares e milhares de anos no passado. Então, não tem a ver. Só se o controle voltou milhares de anos no passado, né?
Não, Seria isso daí eles estão atualmente, estão olhando a galáxia hoje em dia, eles estão em outro ponto, em outra galáxia, e estão vindo para cá para destruir a vida. Bom, de qualquer maneira, a gente tem uma coisa bem interessante aqui, que como é que a Agnes foi rapidamente perdoada por ter assassinado o Maddox, né? Ela matou o cara, não sofreu nada por isso, matou o cara, foi perdoada e vai estar para a segunda temporada lá como namorando lá o Rios. Ficou uma coisa assim, cara, não pagou nada por isso, ela matou o cara. Matou o cara. O cara tá doente, ela matou. É uma assassina. Mas E diga além lá. disso, César, além disso, ela poderiam alegar, né? Inclusive eu achava isso até o 8º episódio, que ela estava sob influência mental da OU e por isso não era responsável General. pelo comandante, né? Comodoro, Não, Comodoro. não é Comodoro. Nesse episódio ela se revela general e tem até um outro nome. É que eu não achei Sim, aqui. sim. Sim, mas até o episódio 8 era Comodoro OU, Sim. que eu imaginava que fazia uma influência, eu tinha embutido uma influência mental na Jurati, né? Então até dava para dar uma justificativa que ela não era dona dos seus atos. Mas a gente percebeu que não, né? Que ela não estava sob essa influência. Ela tinha, na verdade, uma convicção imposta pela Comodoro, pelo elo mental, mas que ela conseguiu se desvencilhar e desligar com aquela medicação à base de urânio. Então, ela, na verdade, ela assassinou convicta de que existia um mal maior, que a Comodoro a convenceu, né? Então, ela tinha que ser punida, ela tinha que ter uma punição. No final, ela tinha que estar indo para alguma punição na federação, e realmente não foi, né? Isso não é legal. Agora, uma parte bem legal que eu gostei muito desse episódio foi que a consciência do Picard desperta num simulador quântico da memória do Data. Eu achei super legal isso aí. Isso eu gostei bastante quando ele está lá na coisa. Inclusive o Data para ser humano e tudo mais, ele fala que tem que terminar a vida em um determinado momento. Engraçado foi o Picard depois falando que eles podiam ter dado 10 ou 20 anos a mais para ele. Mas aí também eu não sei como é que ficou esse contador aí, porque é uma coisa esquisita, né? Você saber exatamente quando o contador vai acabar e você vai pro saco. Não sei como é que ficou, mas tudo bem. O que eu queria que vocês comentassem não é nem esse contador que está no Picard. É justamente essa consciência desperta dentro do simulador quântico. O que você achou disso aí, Murilo? Você falou pouco. Fala aí um pouco, Murilo. Nós temos ainda 2 minutinhos para acabar. Estamos falando da melhor parte do episódio, tá? É a cena que o Picard se encontra com o Data. Eu achei aquilo sentimental, nossa, tocou muito, rolou lágrimas aí, mais lágrimas. É você, mortal, encarar a sua mortalidade de frente. Conversar com alguém que se vê imortal e refletir sobre isso. Sobre como nós somos finitos e como nossa passagem no universo é breve. Então, cada momento, cada segundo conta muito sobre isso. E descobrir que o Data buscava essa finalidade, esse final, né, essa finalidade, Finitude. foi muito emocionante. Uma coisa interessante que acontece aí, que a memória do Picard, os engramas de memória e tal, são transferidas para um golem. Isso, existe uma outra série chamada Carbono Alterado, que é exatamente isso. Os engramas, as memórias, ficam num chip que é embutido na coluna vertebral do ser, ou seja, eles são imortais. Na teoria, você pode fazer isso sempre, ou seja, o Picard seria morto e que você pega as engramas dele e passa para outro golem. Então, tem essa série também aí que também teve esse insight dentro da série. Mas isso não invalida o momento, que foi muito legal, né, Valmir? O que você achou desse momento aí? Desse momento que eles estão conversando, Picard, o Data? Olha, eu achei de uma beleza extraordinária. Desde o início do primeiro episódio, que foi sendo construído sobre a finitude da vida, sobre a doença do Picard, depois as leituras do Capitão Rios sobre a existência, não é? Tudo isso foi construído ao longo da série, e aí finalmente ele está ali no pós-mortem, discutindo com o Data sobre uma das coisas mais bonitas que poderiam acontecer,
que é um fechamento glorioso para o personagem, que finalmente conseguiu a completude da vida. Ele queria ser tanto humano que ele queria chegar ao ponto de poder também se findar como todos os humanos. Foi de uma poesia, um lirismo muito bonito. Foi o ponto alto desse episódio. Teve um outro ponto bem interessante, apesar de ter controvérsias aí, foi logo depois que a tripulação sabe que o Picard morre. É meio esquisito, porque eles deviam saber que ele estava sendo, os engramas dele estavam sendo transferidos para um golem, então todo mundo chora e tal. Mas o cenário ali onde eles se encontram, tudo, é bem legal, né, Engler? Eles fizeram um final triste, né? E depois uma surpresa, né? Tentaram dar uma surpresa para nós, ressuscitando o Picard num outro corpo, né? E deram com isso o início a uma nova possibilidade dentro da Federação, né? Porque esse planeta onde eles estão agora faz parte da Federação. Foi requisitado, reivindicado pelo Picard e aceito pela Federação antes dos Romulanos. Então é um planeta da Federação que permite você colocar engramas de uma pessoa que morreu num ser sintético. Isso vai criar precedentes em toda a Federação. Não sei como é que eles vão lidar com isso, né? Se eles souberem que o Picard é um sintético, né? Se foi divulgado isso. Eu imagino isso, porque como os sintéticos agora foram liberados, não tem mais embargo, né? Essa história pode vir à tona para toda a Federação. E aí vão ter que lidar com esse problema. Esse é um grande problema ético, já hoje, no mundo atual, porque já é possível você tentar fazer algumas coisas parecidas com isso, não exatamente isso, mas tentar transferir conhecimento ou memórias de um ser humano para uma máquina de um ser vivo, não de um ser morto. Agora, para você chegar num ser morto e fazer isso, é um pulo, né? Pode ser que aconteça no futuro. Então, criaram um dilema. Né? É um ser inanimado, né? Criaram um dilema ético nesse episódio. Exatamente. Isso aí... Apesar que, na minha opinião, eles vão fazer como todas as séries de Star Trek, vão esquecer isso e vão continuar a série daí para frente, entendeu? Para mim, vão fazer como todos. Eles jogam um gancho, você nunca mais vai ouvir falar dele, eles curaram o problema dele e vão tocar o barco. Todas as séries de Star Trek, se você pegar, acontece isso. Está cheio de gancho lá que o pessoal simplesmente não joga. Prova maior dessa que em TNG tem aqueles... No final de temporada tem aqueles seres lá que tomam o comando da frota e nunca mais se falou neles, né? Aqueles seres lá que tinha um tenente, qualquer coisa, que manda uma boia lá para o espaço profundo para chamar e simplesmente esqueceram deles lá. Quem não lembra, assista o último episódio da TNG, você vai ver lá que eles comem uns bichos lá, e são todos vermes que tomaram conta lá, que fica com um negócio na nuca, assim, saindo. Acho que não foi o último episódio, foi Cadeia de Comando. Então, mas foi o último episódio. Não foi o último episódio, foi um dos episódios, tem razão. O último episódio é dos Romulanos, que eles chegam e falam que eles... Também foi deixado de canto, o gancho foi jogado de lado. Que eles falam que agora eles vão reassumir o lugar deles na coisa, porque estavam resolvendo problemas internos. Nunca mais tocaram no problema interno, que era os Romulanos sumiram da jogada, apareceram muitas temporadas depois. Eu acho que vai acontecer... Falando em episódio, aproveitando esse gancho de falar em episódios, agora nós vamos ter uma síndrome de abstinência sem picar, né? Vamos ficar um ano ou mais sem. Então, tem vários episódios interessantes para rever que embalizam você, né? Trazem mais contexto para você que não viu ainda a nova geração, não viu tudo, né? Um episódio interessante para você assistir é Pegasus, né? Da nova geração, temporada 7 e episódio 12, que fala exatamente sobre o Tratado de Algeron, que foi citado pelo Riker para calar a boca dos Atvash e não entrarem em guerra, saírem fora, porque aquilo lá já era território federado. Uma coisa interessante desses Atvash aí, eles não são tão secretos assim, né? Ninguém conhecia, eles falam que os Atvash era totalmente secreto, mais secreto do que o Tal Shiar. Na realidade, eles são um braço do Tal Shiar. Durante a série a gente descobre isso. Os caras, o Império Romulano está esfacelado, dividido lá em não sei quantas
quantos planetas, nem sabe se Romulus foi destruído mesmo ou não. A gente deduz que foi, mas não foi dito em lugar nenhum nisso. Diz que o Império foi destruído, mas não quer dizer que o planeta Romulus tenha sido. Os caras conseguem descolar 218 naves. A General qualquer coisa lá, que eu esqueci o nome da Commodore O lá, eu estou procurando aqui para ver se eu acho o nome dela. Ô César, enquanto você procura o nome dela, você lembra que quando a gente assistiu Star Trek 2009, eu sei que tem algumas coisas que esqueceram e deixaram para lá, mas a gente viu no countdown do Star Trek 2009 que o Tal Shiar, apesar da destruição de Romulus ou do Império por causa da explosão da supernova, eles tinham naves e tinham um local secreto onde eles ficavam, que eles tinham tecnologia a Borg e estavam fazendo engenharia reversa. Então, eles já estavam, desde aquela época, refazendo tecnologia em naves e se aprontando. Então, desde aquela época até 2399, deu tempo deles criarem uma frota, a frota do Tal Shiar. São 15 anos. Eles podem ter criado a frota, mas que não é uma como se diz, uma organização secreta? Uma organização secreta não é, né? Porque os caras reúnem 218 naves, eles são convictos, pelo menos, do que eles querem fazer com aquilo lá. Eles chegam lá com 218 naves e vão atacar o planeta lá. As naves deles são extremamente legais também. As naves da Federação também são lindas, viu? São naves bonitas. Vocês acham que eram todas naves iguais, da mesma classe ali? Eu achei que eram iguais. Não sei. Eu peguei uma nave aqui que a gente pode ver, que é bem legal, que eu achei muito legal a nave, né? É poderosa. A configuração delas todas eram iguais, tá? Como a gente conhece, é parecida com a Enterprise E, né? Aí, a nave é essa aí. Essa é Romulana. Essa aí é da Romulana. Essa exatamente, é linda. Uma nave muito bonita. Lindíssima. Essa merece ter uma miniatura em casa. Exatamente. Com certeza. Eglimóis tá aí, ó. Olha lá. As naves da Federação, eu achei todas... General Nedar, o nome dela lá. Acho que você tem uma imagem das naves federadas de perto, quando levanta os escudos? As naves de perto? Eu acho que não. Não, de perto não. Os escudos foram levantados, estava bem longe, assim. Todas as naves ficaram com aquele brilho azul. Eu tenho a impressão de que quando levantou os escudos das naves da Federação, que eles não só levantaram escudos, mas ganharam escudos em capa, igual aconteceu com a Voyager, quando teve tecnologia avançada do futuro que ela adquiriu, ou que a própria Janeway, no último episódio de Voyager, também tinha na pequena nave dela. É uma capa, uma carapaça. Ablativos. Eu tive essa impressão na imagem naquela hora. Eu não sei, eu teria que dar uma olhada na imagem, eu vou até procurar aqui para ver. Mas... que seria lógico, porque eles podem ter adquirido essa tecnologia através da Janeway, né? Sim, tem uma certa lógica, mas eu acho que eles estão muito longe para a gente deduzir isso, né? É que na hora que o hacker fala para levantar os escudos, parece que eles mostram rapidamente uma das naves levantando. Eu vou tentar achar aqui para mostrar, mas eu acho. Eu achei interessante, é mais um crossover, uma referência à Voyager que eles trazem, né? Pode ser. Esse escudo tem a única cena mais próxima aqui, quando eles estão com os escudos já levantados, é quando o Picard está falando com eles, que ele está fazendo aquele discurso de como que chama lá? De motivação lá para a menina não fazer o que ela pretendia fazer, né? Que era chamar os caras lá. Então você vai ver aqui, ó, que tem uma nave aqui, ó, do lado do Riker, bem aqui do lado, ó, e ela não tá com nada coberto, ó. É uma nave normal, ó. Essa nave aí é diferente da nave de cima. São dois modelos de naves aí, ó. Sim, são dois modelos de nave diferentes. O que eu estou dizendo é que nenhuma delas tem um negócio com cobertura, né? Sim. Você vê que não tem. Não parece ser Galaxy, não. Não, é uma nave diferente. Mas tem veja, César... Tem uma nave auxiliar aqui do lado e tal. Não, essa nave é do Picard. Essa é a La Sirena. Ela Sirena. Essa é a La Sirena. A La Sirena está na frente de toda a frota da Federação e antes dos Romulanos. Está bem no meio.
Tá no meio. Ela estava já lá, né, quando chegaram. Agora, não tira essa imagem. Essa imagem que você está colocando aí, César, dá uma olhada nas séries. Parece que tem uma cobertura, uma carapaça diferente, entendeu? Eu discordo, eu não acho, não. Eu acho que é assim mesmo a nave. É só um modelo diferente. Mas É. você falou de escudo, esse escudo ablativo que veio da Jane do futuro, a Jane do futuro veio mais ou menos dessa mesma época onde está se passando o Star Trek Picard, tá? Então, se existir um escudo ablativo aí, faz sentido termos sim. Não, tudo bem. É que eu acho que nesse momento Mas não não vimos apareceu. isso. Bom, eu acho que eu não vi. Eu também não. Quer ver? Nesse momento aqui que eles vão... Vou mostrar para vocês aqui. É nesse momento aqui. É na hora que o Riker manda levantar os escudos. Sim, vou mostrar aqui para você. Nesse momento exato aqui, nós estamos com a frota romulana aqui ainda. Você vai ver que eles estão preparando para atacar e tal. Vai mostrar Agora, a frota romulana. Não estamos tanto tempo falando da frota, mas como é bom ver a cavalaria, a frota chegando na última hora. Essa cena aí, como é bom ver o Riker chegando e chutando os romulanos para fora. Olha lá, vai começar lá, tudo azul. Ó. Mas isso aí você está vendo que não é escudo abrasivo, nada. Ele é o escudo deles mesmo. Olha lá, a frota toda está ativando os escudos que são azuis, só isso. Não tem nenhum deles que está com com aquele escudo de cobertura que é o que vocês estão falando. Bom, gente, de qualquer maneira, eu acho que nós já falamos de tudo que a gente podia ter falado disso aí. Falamos mais mal que bem, mas a série como um todo é muito boa, entendeu? A gente só está alertando porque nesse episódio, especialmente, eles deram umas pisadas na bola aí. Não que nos outros não tenham umas escorregadas, mas são escorregadas que até a gente passa, desapercebida e tudo mais. Tinha vários ovos de Páscoa que a gente comentou e tudo mais. Esse também teve, bem menos, por sinal, mas teve alguns aí da manobra Picard, desse tratado romulano e algumas outras coisas que apareceram. E também a referência ao nome do general chinês lá. Não interessa o motivo, mas eles deram uma referência como deram em todos os outros episódios. Porém, esse episódio realmente a gente esperava mais. Eu esperava mais também dele, gostei do episódio, bem legal e tal. Mas tem falhas, assim, que se você for ver, eu acho, na minha opinião, que esse episódio em especial teve mais falhas que os outros, só por isso. Entendeu? Bom, de qualquer maneira, deixe seu comentário aí embaixo. Siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui por baixo também. Gente, foi um prazer ter todos vocês conosco aqui, meus amigos aqui também, no 100º episódio de Falando sobre Star Trek. Se vocês acharam que eu estou horroroso, assim, pode escrever aí também, não tem problema nenhum. Eu estou com um calor danado aqui embaixo. Muito obrigado a todos, Murilo, Valmir, Engler, e não vamos nos ver a semana que vem, porque acabou Picard. Não quer dizer que a gente não volte com uma outra história aí, talvez, quem sabe. Esperamos vocês até o próximo episódio, 100º. Quem sabe não tenhamos novidades nas aberturas e fechamentos aí. Muito obrigado a todos. Fala. E César, se você aí que está nos vendo tiver com muita síndrome de abstinência, de falta de picar, procura aqui nos comentários ou manda um e-mail para nós no startrekkers2014@gmail.com. Dá o seu telefone, o seu nome e a gente coloca você no grupo do WhatsApp, o Star Trekkers Oficial. E lá você vai falar sobre Star Trek, vai ouvir sobre Star Trek todos os dias, inclusive de Picard. Exatamente. E tudo isso que o Engler falou... Fala, Valmir. Sou a prova viva disso. Assistir um vídeo de vocês, vi essa mensagem final e hoje estou aqui. Muito feliz. Isso aí. Gente, muito obrigado. Tudo isso que o Engler falou está escrito aqui embaixo nas descrições. A gente tem todos os endereços escritos. Muito obrigado. Vida longa e próspera.